Isso aqui já vem ruim há muito tempo. Familiares que se desesperaram. Não deixaram eu entrar. Aqui não tem saneamento. É nítido, em qualquer lugar você vê que tá abandonado. Aqui a gente está na vila de Anauerá, Pucu, no município de Santana, perto de Macapá, no estado do Amapá. O Amapá figura como o pior estado no ranking de eficiência dos estados da Folha de São Paulo. Amapá é um estado considerado pobre. Por que pobre? Porque ele depende em aproximadamente 70% dos fundos nacionais. Aqui não tem saneamento. Aqui o esgoto é na água mesmo. E além da parte dos canos, a tubulação, água contaminada, sendo que tem muita bactéria e a água vai para o povo mesmo tomar. Para o esgoto, efetivamente, nós não temos recurso para obra. O sistema aqui é 100% público. O sistema é 100% público. Talvez esse seja o grande desafio do Amapá para esse século, romper com esse perfil econômico de uma economia dependente das atividades públicas. E a segurança aqui em Macapá? A segurança, sim, nós temos nossos policiais militares aqui, mas infelizmente não sofre a necessidade. As polícias do Norte e Nordeste são relativamente polícias pequenas. E os investimentos acabam sendo aonde? Nas polícias ostensivas, nas polícias militares. E as análises em cima disso, a primeira na polícia militar é efetiva. Eu tenho uma polícia militar hoje com uma previsão de aproximadamente 7.500, 7.600 homens, que está com 3.200, 3.300 homens. Aqui a gente está no Rio de Janeiro, que ocupa a pior posição do Sudeste no ranking de eficiência dos estados da Folha de São Paulo. É um estado que sempre foi um estado relativamente pobre, tem pouca atividade econômica, tá certo? Ainda tivemos uma queda do preço do nosso principal ativo, que é o petróleo. Então o Rio de Janeiro sofreu uma tempestade perfeita. Pra mim, a pior coisa mesmo é a saúde. A saúde é o pior, dá um caos de verdade. Tem hospitais fechando lá em Campos, onde eu moro, porque não tem dinheiro. O governo diz que não tem, né? Mas tem, mas tá abandonado. Para ele eu pago plano, porque contar com SUS lá não dá. Para essa unidade especificamente se escolheu um modelo de gestão por organização social. Isso dá mais agilidade nas aquisições, nas contratações. Ele flexibiliza a gente conseguir contratar médico e pessoa jurídica. Fazer um concurso público é caro, gerar uma pendência com custos para o resto da vida, com previdência, com aposentadoria, é caro. Qualquer problema no seu fluxo de caixa se torna um problema grave, que é o que aconteceu no estado do Rio, onde nós ficamos 18 meses com algum tipo de atraso na nossa folha de ativos, inativos e pensionistas. Nós temos a completo desmonte do Estado na área da segurança pública. Você não tem equipamentos, você não tem viaturas, os dirigentes, os comandantes de companhia, de batalhões, os delegados de distritos, de delegacias, são indicados por vereadores, por lobbies políticos. É a melhor forma de não dar certo. Pernambuco viveu a partir do ano de 2010, um período que nós podemos dizer um período dourado. Na realidade, o estado de Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil a implantar um primeiro modelo de escola em tempo integral. Foi feito um diagnóstico e traçado um plano para que o estado avançasse na educação. O estado era, na época, 21º lugar do IDEB do Brasil. Na última avaliação, que saiu o resultado, de 2015, nós chegamos ao primeiro lugar empatados com o estado de São Paulo. Houve um momento em que o aumento de gastos foi importante. Tá? Depois de 2000 para 2014, os gastos com educação dobraram, a gente conseguiu trazer todo esse pessoal para a escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Mas agora que a gente já gasta mais ou menos o mesmo como porcentagem do PIB que outros países, que têm notas melhores no PISA, por exemplo, do que o Brasil, agora é a hora de mudar a gestão. Eu tinha uma parceria com a Alcoa.
Ela fez, a primeira parceria que eu fiz com ela foi um curso. Na época a gente ganhou R$10.000 e nós revertimos para câmeras na escola. Questão de segurança, né, também da escola e questão de segurança dos alunos. O que me preocupa é que eu não vejo uma preparação adequada. Eu acho que não há muita inovação na visão do governo. Você vê um governo do estado muito averso a concessões. Pernambuco tinha seu último grande hospital construído na década de 70, hospital público. Então foram construídos nesse período 4 grandes hospitais. Os 4 grandes hospitais que eu falei, né, anteriormente, eles são geridos por OS. Mas a maior unidade pública de Pernambuco, o Hospital da Restauração, segue pública e alvo de reclamações de usuários. Desde terça-feira eu ando no mundo com meu marido, com a perna quebrada. É 6 horas de viagem, eles não deixam eu entrar. Se você entrar lá, deixa entrar pra ver, você vê que é teto caindo, é piso quebrado, é muito sujo. E ninguém entra, e ninguém dá resposta, ninguém fala nada. Todo mundo aqui um descaso, tratando a gente feito bicho. Aqui a gente está em São Paulo, que aparece em segundo lugar no ranking de eficiência dos estados da Folha de São Paulo, principalmente por conta de bons indicadores nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. O estado de São Paulo apresenta as rodovias com as melhores condições do país. Grande parte disso é explicado porque também lá nesse estado se concentra a maior extensão de rodovias concedidas. Embora São Paulo tenha um endividamento alto, o comprometimento de sua receita com funcionalismo ativo e inativo é relativamente baixo. Você tem aquilo que a gente chama de boca de jacaré. Apesar da crise, você percebe ainda o crescimento da despesa e, por outro lado, a queda da receita. Então, ao invés de abrir a boca do jacaré, a gente conseguiu fazer uma curva de tendência para baixo, relacionando despesa e receita. Apesar disso, os gestores no estado têm precisado buscar alternativas para obter recursos e reforçar o orçamento. Quanto mais recursos, é muito melhor. Embora tenha minimizar esses recursos, não podíamos ficar de braços cruzados e simplesmente falar não vamos fazer nada e deixar sem acontecer. Uma forma foi que nós tivemos a parceria com o SEASA. Então eles doavam para nós caixas de alface, um exemplo, e nós vendíamos por 50 centavos 3 pés de alface. Vocês fizeram uma espécie de mercado aqui? Uma espécie de um mercadinho. Na área da saúde, a alternativa foi repassar a administração de muitas unidades para entidades não estatais. Nós temos 98 hospitais no estado, 43 deles são gestão por OS. O Estado entra com o recurso e a entidade parceira faz a administração do bem e o serviço ali localizado. Eu já fui gestor de estatutários, tem que pedir pelo amor de Deus às vezes para a pessoa trabalhar, entendeu? É complexo, o mecanismo de gestão é muito complexo. Então, eu acho que está correto, mas é muito pensamento pequeno, você vai tirar do estatutário e botar no CLT. Tem que fazer gestão dessas pessoas, né? Aqui a gente está em Florianópolis, capital de Santa Catarina, que aparece no topo do ranking de eficiência dos estados. Uma das características de Santa Catarina, assim como de outros estados que aparecem bem no ranking da Folha, é ter uma indústria forte. Nós temos em Santa Catarina cerca de 51 mil indústrias, mas certamente estamos chegando num ponto em que, se não houver uma grande reforma do setor público e que contribua para o retorno dos investimentos. O Estado está sem recursos. Nós temos hoje no Estado muitas áreas com contas atrasadas. Quer dizer, eu não vou conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal e nem o teto dos gastos. Um dos maiores problemas é que boa parte do orçamento do Estado já está comprometida com aposentadorias. Nós já temos hoje, em termos de servidor estatutário mesmo, hoje já temos 2.000 servidores inativos a mais do que os ativos. O corpo docente do Instituto é formado por aproximadamente 270, 300 professores. Nos próximos anos, a gente prevê que boa parte dos efetivos, cerca de 40%, estarão em tempo de aposentadoria. E aí o Estado terá que
ter uma maneira de repor esses professores através de concursos públicos ou a continuidade do processo seletivo.